Olá, meu querido, eu sou o Leandro Carone e você claramente não é. Estamos aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje eu quero falar com você que tem se sentido culpado porque você tem que se preocupar com a fome na África, com a queimada do Pantanal, com a Ilha do Marajó, com o Rio Grande do Sul, com a sua família, com a igreja local, com os atentados terroristas no Hamas. E você tá aí perdido, meu amigo cristão, porque você olha e enxerga vários problemas, várias injustiças, várias dificuldades, e você com certeza já se pegou pensando, putz, mas eu deveria estar fazendo mais. E vem aquele sentimento de culpa, mas meu Deus, como é que eu faço isso? E é com você que eu quero falar. Essa semana o vídeo é a continuação do primeiro vídeo que a gente falou sobre este livrinho aqui, chamado Super Ocupado, do pastor e psicólogo Kevin DeYoung, tá? Livro super maravilhoso e indico para você ler. E hoje eu vou falar justamente com essas questões do talvez você esteja tentando, se preocupando e sofrendo porque você queria fazer ou você estava fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Agora olha que interessante, não necessariamente algo ruim. Eu dei aqui exemplos maravilhosos, coisas que realmente você precisa se preocupar, né, com as injustiças, com os crimes, com a fome, com as enchentes, com tudo isso. Você deve se preocupar, claro, como cristão você deve se preocupar, mas você não nasceu para fazer todas as coisas. Então, antes de eu prosseguir para te entregar aqui 3 maravilhosos insights do pastor Kevin DeYoung, eu quero separar aqui o joio do trigo. Por quê? Porque quando eu gravo conteúdo aqui, o alvo, a pessoa que eu estou gravando, a pessoa que eu estou falando, o interlocutor, né, o internauta, né, como diriam os antigos, que está aqui na minha frente, eu imagino que seja um cristão maduro. Isto é, um cara que cuida da sua saúde, um cara que está constantemente estudando, lendo a Bíblia, buscando se desenvolver, buscando a santidade, tendo uma família, ou pelo menos lutando para ter uma família, sabe, lutando contra o pecado, se esforçando de fato, e está envolvido na sua comunidade local e tudo mais. Então é isso, é uma pessoa que realmente quer ter uma vida séria, que leva uma vida séria. Ah, mas eu tenho erros. Não é o ponto de ter erros ou não. É a questão de você não ficar, assim, vivendo uma vida no marasmo. Por quê? Porque estou falando sobre, nesses vídeos principalmente, sobre estar super ocupado. Então a discussão aqui não é com você que não faz nada, que está sem se envolver com nada e que não tem tempo porque você fica o tempo todo no celular. Não é para você isso aqui. É para quem realmente vive uma vida séria. É para essa pessoa que eu tô falando. Então, se você é essa pessoa, continue no vídeo. Se você não é, crie vergonha na cara e seja essa pessoa. Como? Assista os outros vídeos aqui do canal. Ah, e não se esquece de se inscrever, deixar o like, me seguir nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. Então vamos seguir aqui pro ponto. Olha só, o Kevin DeYoung, no capítulo Você deve estar fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer, ele dá ali 7 entendimentos que ajudou ele, 7 entendimentos que ajudaram ele a lidar com essas questões. Só que, claro, eu não vou aqui falar os 7, porque senão a ideia seria ficar lendo o livro aqui. A ideia eu vou te falar os 3 aqui que mais falaram aí ao meu coração, que mais realmente mudaram a minha perspectiva, ou que organizaram, porque tem vezes que a gente está lendo alguma coisa que a gente até sabe aquilo, mas alguém dá voz àquilo, alguém organiza. Isso que eu quero fazer aqui, e eu amo quando isso acontece. Então eu vou te dar os 3 insights mais libertadores, na minha opinião, do pastor Kevin DeYoung aqui no livro. O primeiro insight é que importar-se não é o mesmo que fazer. Olha só, importar-se não é o mesmo que fazer. John Piper, em 2010, ele solta a seguinte bomba: devemos nos importar com todo o sofrimento, especialmente o sofrimento eterno. Olha que fantástica essa afirmação de John Piper, olha que inteligência. Ele utiliza a palavra importar, se importar. Ele não utiliza fazer algo. Por quê? Porque a grande realidade é que nós não podemos fazer algo sobre todas as coisas, porque o nosso tempo é finito, porque nós não somos onipresentes, oniscientes e onipotentes, então nós não temos esses atributos para que a gente possa servir em todas as áreas. A gente não é chamado, a gente não nasceu para resolver todos os problemas da humanidade.
Nós somos chamados para resolver um punhado de problemas, alguns problemas que caem no nosso colo, que estão à nossa frente, que estão nas nossas circunstâncias. E John Piper, ele deixa isso bem claro, que nós devemos nos importar e não necessariamente fazer. Olha que libertador. Por quê? Porque quando a gente escuta sobre catástrofes, sobre injustiças, sobre corrupção, problemas, e que existe no mundo, a gente vive num mundo caído, vive num mundo injusto, cheio de problemas, sabemos que quem é cristão de fato, né, quem tem esse sentimento, tem sim brota no peito aquele inconformismo, aquele sentimento, caramba, sabe, Jesus ele traz isso no Sermão do Monte, a sede de justiça. Poxa, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque será saciado. Ou seja, sede de justiça, poxa, não deveria ser assim, que raiva, não pode ser assim. Não pode ser assim. É o inconformismo. Só que a realidade é que somente quando Cristo voltar e reinar sobre tudo e todos, é que haverá paz, é que haverá justiça, é que os exércitos, as nações não aprenderão guerra, como está descrito lá em Isaías, se eu não me engano, que vão trocar a espada pela enxada e tudo mais. Então, a gente terá paz, mas só no reinado eterno do Messias. Então, a real é que o mundo sempre sofrerá com injustiças, infelizmente. E que todos nós sofremos impactos dessas coisas, mas não da mesma maneira. Porque eu tenho sentimentos, eu tenho uma história que é diferente da tua. Então tem coisas que me doem mais que não doem para você. Eu posso dizer aqui, por exemplo, desde que minha filha nasceu, eu comecei a me importar muito mais, por exemplo, com doenças de crianças e tudo mais, embora já doesse no meu peito, mas agora eu tenho uma filha. Ou pais que perdem filhos, enfim, tudo isso me dói muito mais agora do que provavelmente se você não tem filhos, não é em você. Por mais que você queira, você não tem, não é muito real. Então, o ponto é, não necessitamos fazer necessariamente algo a respeito de tudo, mas devemos nos importar. Nós podemos orar, nós podemos pensar nisso, mas você não precisa fazer tudo. Então não precisa engajar em todas as hashtags, não precisa fazer tudo. Apenas se importe, é isso que um cristão deve fazer. O segundo insight maravilhoso é que nós temos diferentes dons e diferentes chamados. A real é que todos nós fomos chamados à grande comissão. Né, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é comum a mim e a você, não muda. Se você é um cristão, você tem essa ordem. Mas nem todos nós vamos largar tudo que nós temos para ir para Moçambique, para ir para Angola, para ir para a China, Coreia do Norte. Nem todo mundo vai fazer isso. A grande maioria, acredito, vai realmente evangelizar na sua cidade que você mora, na rua, no bairro, no quarteirão, quiçá, na sua comunidade local, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua família. Enfim, é ali que é o teu campo missionário. E nem todo mundo vai fazer isso. É claro que nós devemos estar envolvidos com a grande comissão de pregar o evangelho, de levar a boa nova do evangelho, mas não necessariamente da mesma forma, do mesmo jeito. Todos nós, por exemplo, devemos nos opor, por exemplo, ao aborto. Mas nem todo mundo precisa adotar criança e nem todo mundo precisa fazer protesto na frente de clínica, se envolver com política para não passar PL e tudo isso. Nem todo mundo. Mas nós devemos nos opor sim como cristãos. Faz parte da nossa, do nosso mote aí de vida, né? E, por exemplo, também tem uma questão é que nós devemos nos alegrar e amar, e isso é uma coisa que eu venho discutindo com alguns irmãos, que a gente precisa entender que você pode ser bom em algo, mas com certeza tem gente melhor, e talvez essa gente melhor está pedindo passagem, e você precisa largar um pouco a mão aí e abrir mão do seu ministério, por exemplo, porque tem gente melhor que você para isso. Eu tenho falado isso, olha, tem muita gente que é apegado à posição, a cargo, enfim, a estar em posição de aplauso, fazendo coisa que não deve fazer. E quem deveria estar no seu lugar não está porque você não permite. Então, faça aquilo que você foi chamado para fazer, faça aquilo que você faz com excelência, que você faz de maneira diferenciada. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu sei tocar violão. Eu poderia tocar nas bandas tranquilamente da minha igreja. Mas por que eu não me envolvo lá tocando violão? Porque eu não vou me empenhar o suficiente para realmente entregar aquilo com excelência. Então eu falei, cara,
Eu não nasci para fazer todas as coisas na igreja. Eu poderia estar trabalhando na mesa de som, eu poderia estar trabalhando na recepção, eu poderia estar trabalhando, tocando no louvor, eu poderia fazer um monte de coisa. Mas eu resolvi focar em algo que eu realmente faço muito bem. Claro, pensando ali, não que eu seja o melhor da história, mas olhando as minhas habilidades, essas habilidades são mais desenvolvidas, que é cuidar dos adolescentes, pregar, ministrar, e dos jovens e tudo mais, a gente cuida desse ponto. Então é saber o seu lugar e saber que, cara, você não nasceu para fazer todas as coisas e tá tudo bem. Tem gente que nasceu com os dons que vão preencher, afinal somos um corpo e um dedinho faz tarefas diferentes de um joelho, um cotovelo e um coração, enfim, nós temos que entender desse jeito. Então isso já é libertador. Ok? E aí, por último, e não menos importante, é que quando encarnado, ou seja, quando Jesus estava em carne, aqui, Jesus não fez todas as coisas. Jesus não curou todas as pessoas do mundo, Jesus não pregou o evangelho para todas as pessoas do mundo, Jesus não passou em todas as cidades, Jesus não expulsou todos os demônios, Jesus não resolveu todos os problemas. Ele não fez tudo, mas ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer. E isso é maravilhoso. Isso é tão libertador entender isso. Então, meu querido, às vezes é algo que até, por exemplo, Jesus, ele veio aqui para ministrar e fazer tudo isso que eu falei, mas ele não fez para todo mundo o tempo todo. Por quê? Porque ele tinha um propósito específico. Nós devemos ser intencionais naquilo que realmente Deus nos propôs, colocou na nossa frente. Então, se você nasceu para fazer algo, se você sabe do teu propósito aí, talvez você tenha que entender, poxa, mas será que eu tenho que fazer esse propósito o tempo todo, para todo mundo, em todo lugar? Ou só para aquele lugar específico? Então nós temos que analisar isso e estar sempre alinhados com a vontade de Deus. É importante lembrar também que Jesus ficou 30 anos na Terra sendo treinado para apenas 3 anos de ministério. 10% da vida dele ele fez o ministério. Olha que loucura. E você está querendo trabalhar o tempo todo para Deus. Será que você... Ou para as coisas, né? Será que a gente não está exagerando? Será que a gente não está colocando aí um peso maior, uma exigência maior para nós? Então, para a gente finalizar aqui, é uma cura para as nossas almas entender esses 3 pontos. Tem outros 4 aqui que são maravilhosos, por isso que eu indico esse livro, tá bom? E a real é que nós devemos buscar de fato a vontade de Deus em primeiro lugar e basear e nos guiar a partir dela e não daquilo somente analisando o que a gente quer, ou dos nossos dons ou das demandas, porque não faltarão demandas, não faltarão projetos, não faltarão coisas, preocupações, ocupações e circunstâncias, mas faltará bom senso e faltará sim conexão e humildade para aceitar a vontade perfeita, agradável e maravilhosa de Deus. Se você ficou até aqui no vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo com um grupo de amigos ou com aquela pessoa que precisava ouvir isso. Eu te espero, toda quarta-feira vai ter vídeo aqui. Se inscreve, me siga nas redes sociais e deixa teu comentário que eu vou te responder. Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer um comentário, eu agradeço. Me ajude a engajar aqui no vídeo. Deus abençoe você e até breve.